Meninas, aqui é a Sueli Pessoa. Algumas de vocês me pediram para dar alguns toques sobre técnicas de pintura com pincel. Tem uma infinidade muito grande de pincéis no mercado e isso possibilita para gente uma possibilidade mais infinita ainda de efeitos de pintura aí super, super, super legais, tá? Os que vocês provavelmente mais conhecem, mais usam, são esses comuns aqui da pintura. Eu vou falar um pouquinho geral aqui deles, tá? Esse aqui, ó, já tá todo gasto. Eu só uso ele para limpeza há muitos anos, tá? Eu praticamente não uso como pincel. Ele tem, na verdade, quantas polegadas? 4 polegadas, tá? Se eu não me engano, é isso, 4 polegadas. É um pincel pesado, chato, difícil de usar, mas para limpar algumas coisas tal ele serve. E às vezes, por ele estar com o canto já todo arredondado pela natureza, também ajuda bem legal em alguns efeitos. Esse aqui, gente, eu arranquei o cabo dele de propósito, para eu poder conseguir chegar num determinado cantinho que eu precisava, tal, para poder fazer a pintura. Façam isso também quando for necessário, tá? Pincéis, por mais velhos que estejam, eles ainda são super úteis para a gente. Ou seja, guardar esses pincéis pode ser assim, coringa. Por quê? Porque o efeito que eu consigo fazer com esse que está novo, eu não consigo com o outro que está aqui do lado, mesmo que sejam de mesma medida, tá? 2 polegadas e 2 polegadas, por dois motivos. Esse aqui, a cerda dele é bem mais macia, é sintético, esse daqui também é um de pincel de pelo duro. Então, ele dá um efeito diferente, porque está mais velho em relação a esse aqui, e também dá um efeito diferente, porque o tipo da cerda é diferente. Depois eu vou entrar nesses detalhes todos com vocês, tá? Medidas também fazem diferença, a qualidade, né, dos pelos. Esse aqui, por exemplo, gente, esse pincel eu comprei ele em 2000, tá? Olha como é que ele tá. Já aparei ele algumas vezes, mas o pelo dele é pelo natural. Então, assim, ele tem uma durabilidade fantástica, tá? Já esse outro pincel aqui é um pincel que com certeza eu vou usar uma vez, duas e vou precisar deixar ele para outros usos ou até mesmo descartar. Esses daqui são trinchas que a gente, até agora eu mostrei tudo trinchas, tá? Essas trinchas aqui, gente, são as que eu mais recomendo para quem está começando, tá? Um detalhe, essa aqui, por exemplo, cortei com a tesoura. Essa ficou uma língua de gato arredondada pelo tempo. Essa aqui, ó, tá cheia de restos de tinta. Para usar, para remover tintas, eu vou com certeza usar esse aqui, tá? A mesma coisa vale para esse outro aqui, ó, que já tá todo cheio de tintas. Eu vou dar preferência para remover tintas usando esse pincel aqui. Não é à toa que ele já tá com o cabinho e com a virola. Virola é essa parte aqui, tá? Para quem não sabe, nessa caixinha, né? Com a virola todinha cheia de tinta. Esse outro aqui ainda não tá com todinho de tinta, mas eu tenho usado ele para passar cola de papel de parede, ok? Bom, continuando aqui, ó. Essas trinchas são muito comuns, tanto na Tigre como na Condor, são baratas, acessíveis, funcionam super bem para quem está querendo começar a investir em pincéis, tal, para as primeiras pinceladas. Não significam todos os efeitos, tá? Mas dão uns efeitos aí que são bem gostosos da gente fazer e que valorizam o nosso trabalho. Sem dúvida nenhuma, é um a mais você saber usar esses pincéis aqui. Esse pincel aqui, ó, em particular, é um pincel que eu uso para aplicar verniz, tá? Super macio, delicioso. Agora que ele tá assim, mais abertão, mas eu continuo usando ele sem problema algum. Esses daqui ainda estão até na embalagem, tá? Ainda não usei. Alguns custam caro para burro, mas vale a pena o investimento. Esses pincéis fininhos, estão vendo isso aqui, ó?
o pincel que está do lado é igualzinho. Por que 3, 4 pincéis do mesmo? Mais pincéis até do mesmo? Porque às vezes eu preciso para uma cor diferente da outra. E depois que eu uso, gente, eu pego esses canudinhos de refrigerante e coloco encaixado aqui, tá? Eu literalmente passo o pincel na minha própria língua, ou então molho os dedos e vou puxando assim, ó, o biquinho, tá? E depois encaixo essa tampinha. Isso ajuda a conservar o pelo desses pincéis. Por quê? Porque são pincéis que têm uma vida útil muito longa se bem cuidados, ok? Diferente de outros pincéis, que por mais que a gente cuide, eles não duram tanto. Esse aqui, ó, é muito legal, é um pincel que a gente chama, são pincéis tá, de uso assim mais específicos, né? Tem os pitois, esse daqui é um deles, pincel chanfrado, tá? Pincel chanfrado para quem tem dificuldade com aquelas quininhas de parede, tanto nesse tamanho pequeno como em tamanhos bem maiores, nós podemos usar tranquilamente. Okay? Então, por exemplo, posso comprar de 2 polegadas, de 3 tal, ou até mesmo cortar com a tesoura, tá? Aqui também ó, são alguns outros pincéis um pouco mais estreitinhos. E eu havia falado para algumas de vocês do Sumier. Esse daqui é o Sumier, tá? Esse aqui, ó, inicialmente, era igual a esse outro que tá do lado, tá? Esse era igual a esse. De tanto usar, ele já tá fininho. E de vez em quando também eu meto a tesoura. Para quê? Para eu poder fazer pontas mais finas, mais arredondadas e tudo mais. Vejam que ele é um pincel redondo, tá? E aliás é o seguinte, todos aqui são pincéis. Esses são chamados de chatos ou trinchas, tá? E esses são chamados, esses daqui, ó, tá? São chamados realmente de pincéis. Esse aqui também é um pincel, só que ele é um pincel triplo. No meu trabalho que é mais artístico, dispor de pincéis como este aqui, este e este outro aqui, ó, tá? E mesmo desse de Sumier, faz toda a diferença. Mas entendam que é o seguinte, é um investimento inicial alto, então deixa para ter desses pincéis aqui quando realmente você falar assim, aprendi a mexer com esses outros aqui, já domino mais os de parede, então vou passar para esses daqui. Depois eu vou mostrar para vocês como é que usa cada um deles. Gente, pincéis de unha ganhei agora no Natal, ai que delícia! Vocês pensam que eu vou usar aqui nas unhas, nas poderosas? Também. Mas com certeza, tanto os de maquiagem como os de unha, eu acabo usando nos meus trabalhos, tanto de pinturas em móveis, como pinturas de parede, como pinturas de objetos, tá? De outras pecinhas aí, ó, decorativas. Eu uso esses pincéis e também uso esses outros de linha comum, tá? Isso aqui também, acreditem, é pincel, ok? Da Condor, no caso desse, ok? Ele é uma borracha, tá? Para quem tem mão pesada ou trêmula, usar esse tipo de pincel é show de bola. Detalhe, também serve como borrachinha de caderno, tá? Muito melhor que a borracha comum. Esse aqui, gente, é um pincel que eu paguei super caro. No instante ele entortou, mas foi um descuido meu. Eu deixei ele assim, tá? Apoiei ele desse jeito e deixei. O que aconteceu? Ele entortou todo. Dá para desentortar? Dá. No meu caso, eu não vou me preocupar muito com isso, porque eu tenho alternativas dele, tá? Mas, dependendo do caso, certo era eu deixar ele apoiado ao contrário para resolver isso. Esse também é um pitois, tá? Esse parece uma pata de vaca, ok? Um dos pincéis mais comuns, tá? Que a gente tem no mercado, mas que tem muito uso desde limpeza, tá? Para limpeza de cantinhos pequenininhos, até para fazer efeitos de riscos de cabelo ou de linhas que a gente queira efeitos
mais rústicos ou bem misturados, vale a pena um pincel desse. Esses daqui são linha escolar, Picture, gosto muito, porém eles têm aquela coisa, né? Usou algumas vezes, já perdeu o pincel. Pincéis de letristas, tá? Vejam que o cerda do pelo dele é uma cerda longa, não sei se dá para visualizar bem. Ai meu Deus, estou mostrando torto aqui, mas enfim, são cerdas bem longas. Então, para você fazer pintura de letras, e olha, eles quase não separa a cerda, tá? Para você fazer letras, números, tal, esse tipo de pincel ajuda bastante. O Sumier, que é esse aqui, tá? Também é excelente nessas horas. Esses em diagonais, ainda que desse tipo aqui, tá? Também são fantásticos para fazer letra. Por quê? Porque quando você vai aqui ou aqui, você consegue fazer quinas, tá? Bem vivas, por conta do ângulo do próprio pincel, ok? Aqui tem uma outra coisa que eu acho que é bem legal mostrar para vocês, que é o uso de escovinhas. Eu uso muito escovinha, tanto para fazer efeitos chamuscados, eu deixei aqui cheia de pozinho, isso não devo fazer, tá? Mas assim, ó, cheia de tinta, você fazer esses movimentos, você obtém os efeitos de chuvisco super legais. E esse aqui, ó, deixei aqui para mostrar para vocês, a tesoura tá aqui do lado. Ele vai para a tesoura, ele já foi uma vez para cortar angular, porque ele não é um pincel original angular, eu que cortei assim, e agora ele está precisando de um corte nas laterais. Vou pegar a tesourinha, seguro os pelinhos de um lado, tchum, corto aqui, tá? Bom, mais ou menos acho que deu para vocês verem alguns jeitões aqui de pincéis e depois eu vou falando aos poucos desses e de outros pincéis, tá bom? Um beijo para todas vocês e qualquer dúvida, estou à disposição com o maior carinho desse mundo, tá? Até mais, gente. Super ano novo para todas nós. Muita tinta, muita cor.